Olá, tudo bem? Mês de maio, mês de Dia das Mães. E quanta coisa a gente fala, né, nesse mês, nesse dia, sobre maternidade, sobre essas relações entre mães e filhos. E eu poderia falar sobre muitas coisas, né, a respeito deste assunto. Escolhi falar de um que a gente ainda não conversou por aqui, mas que eu acho muito importante e que combina também com o momento em que eu estou, né? Nessa altura do campeonato, quando esse vídeo for passado, minha filha já vai ter nascido, então já vamos ter passado aí por esse processo. Mas exatamente por estar vivendo isso, esse momento, acho que combina a gente conversar sobre. Então eu escolhi falar nesse mês aí de maternidade, escolhi falar sobre gestação, né? Já que a gente está falando de maternidade, nada mais coerente do que a gente falar sobre gestar. E é um assunto que é pouco falado, né? Sobre gestação. A gente não costuma falar muito sobre gravidez. Mesmo porque na nossa cabeça não há muito o que ser falado. A gente faz o pré-natal, né? O médico sabe o que está fazendo e é isso, não tem muito mais o que ser discutido. Será? Então, o meu convite hoje é pra gente pensar nessa relação que a gente tem com a gestação, com o nosso corpo. Nós mulheres, as mulheres que passam por isso, né, que passam por esse momento na vida, ou que estão próximas de outras mulheres que estejam passando, que tenham passado por isso. Sabe, gente, a nossa capacidade de gestar, ela foi ao longo dos anos sendo podada, né, de nós. Não a capacidade de gestar da criança crescer na nossa barriga, não. Ok, isso acontece. Mas a nossa capacidade de se relacionar verdadeiramente com isso. O que isso quer dizer? De conhecer o próprio corpo, de entender o que está acontecendo ali, tá? Existe uma criança que está crescendo ali dentro. O que está acontecendo dentro do meu corpo? Como que isso me afeta? Como que isso me atinge? Falar sobre parto, né? Quantas mulheres a gente conhece por aí que, assim, eu vejo dois comportamentos muito comuns, né? Um é a mulher que engravida e que quer uma cesárea e pronto, né? E isso sequer é discutido. Então é a mulher que já vai, que já marca a cesárea, ou porque tem medo do parto normal, ou enfim, pelo motivo que for. Ou a mulher que tá ali, tanto faz, entendeu? E que muitas vezes acaba até tendo um parto normal, né? Porque tá ali e, enfim, aconteceu. Às vezes é um parto normal difícil, né? Porque a gente tem muitos comportamentos ruins nas equipes médicas hospitalares. E que tanto faz. Beleza, teve um parto normal, foi ruim ou não foi ruim, tanto faz, ou foi uma cesárea e tanto faz, sabe? O médico resolve, o médico decide e o que o médico diz tá ok. Então eu vejo esses dois comportamentos, assim, que são muito recorrentes, né? E tem um terceiro comportamento de mulheres que também eu vejo que tem tido uma grande movimentação para esse lado,
de mulheres que às vezes até desejam muito se reconectar com essa força, que é, comecei a gestação, eu quero um parto normal, eu quero passar por isso, mas que às vezes por falta de informação, por falta de conhecimento, acaba caindo ou numa cesárea, ou tendo o seu parto normal, mas de uma forma não muito agradável, né? Às vezes por essa falta de informações. Isso foi sendo tolhido da gente, podado, né? Então, falando assim, historicamente, um pouquinho sobre isso, antigamente, e quando eu digo antigamente, não é tanto tempo assim não, tá, gente? A minha avó teve os filhos em casa com parteira, né? Então a gente tá falando de 3 gerações atrás, vai. Os partos, eles eram feitos em casa, o parto era um evento familiar, era um evento em que quem estava presente normalmente, até antigamente era assim, né? As mulheres que se reuniam para o parto, então a mulher que ia ter o parto em casa ficava no quarto e aí ali junto ficava a parteira, ficavam as outras mulheres da família que estavam ajudando de alguma forma. Era um evento feminino. E normalmente o pai e os homens ficavam esperando na sala, né, do lado de fora, esperando o nascimento daquela criança. Então era um evento familiar, né? Era uma reunião, É claro, existiam muito menos recursos, muito menos. Não é à toa que nessa época muitas mulheres morriam no parto, né? Porque não se tinha recursos para lidar, por exemplo, com emergências. Não tinha, né? Então, uma mãe que às vezes precisava mesmo de uma emergência, uma cesárea de emergência, esse recurso não existia, né? Não existia pré-natal, né? As avaliações ao longo da gestação eram feitas de acordo com as sabedorias populares, né? Então tinha esse lado aí. Depois de um tempo, o que aconteceu? Com o descobrimento, com a possibilidade do surgimento da cesárea, né, que é uma cirurgia que deveria ser uma cirurgia de emergência, né, uma cirurgia de quando de fato o parto está impossibilitado por algum motivo qualquer. Essa cesárea, os partos começaram a acontecer nos hospitais, né? Com esse discurso da segurança para a mulher e para a criança. Então, os partos foram para os hospitais, saíram do ambiente domiciliar, saíram da casa, deixaram de ser um evento familiar para ser um evento hospitalar. Tá. Foi para os hospitais, o que acontece, né? Naquela época, os hospitais eram habitados, né? Os profissionais eram majoritariamente homens. Então, naquela época, as mulheres não tinham tanto acesso a estudo. Então, os médicos eram basicamente homens. Era um público masculino que estava ali se apropriando deste momento. E aí, muitas adaptações acabaram sendo feitas para a facilidade do hospital, do médico, né? Então, por exemplo, a mulher ter o parto deitada, né? Dava menos trabalho do que a mulher ter essa liberdade de caminhar pela sala, de ter um parto, por exemplo, de cócoras, né? Ou de 4 apoios, enfim. Ela deitada ali naquela posição ginecológica ficava mais fácil para a equipe, não para a mulher.
Com isso, outras intervenções acabaram sendo pouco a pouco colocadas, né? Então, cada vez mais foram exigidas algumas intervenções médicas para facilitar, entre aspas, esse trabalho de parto. E além de tudo, a cesárea, que acabou com o tempo se tornando um ritual mais comum, né? Por quê? Porque até certo nível é mais fácil. Um trabalho de parto, você vai ter aí uma mulher exigindo cuidado e atenção durante 12, 14, 24 horas, né? Uma cesárea, em 40 minutos, 1 hora, você resolve. Então, assim, pessoal, hoje, qual que é a nossa realidade sobre isso? As cesáreas são mais realizadas, né, do que os partos normais. As mulheres perderam essa conexão com o próprio corpo. Surgiu-se uma cultura do medo em cima da gestação e do parto, né? A ponto de, quando uma mulher deseja um parto normal, ela ser considerada muito corajosa, né? Enfim, discursos pequenos que vão minando aí essa relação. E essa conexão foi se perdendo, né? O que é muito triste, porque a gente está falando de maternidade. E quando a gente fala de maternidade, a gente está falando também de uma forma primária dessa relação, né? A primeira relação que você vai ter com o seu filho, com a sua filha, com a sua criança. Durante a gestação, durante o parto. E se essa relação já está estremecida, né? Puxa vida, que difícil. Então, assim, o meu convite hoje, né, pensando na maternidade, pensando nessas questões aí que eu trouxe, o meu convite é para que nós mulheres comecemos a repensar qual é a nossa relação com o nosso corpo, o que nos foi ensinado, o que a gente aprendeu. E isso começa antes da gestação, começa, por exemplo, com a nossa menstruação. Qual é a relação que a gente tem com o nosso corpo, com o nosso feminino? Como foi a sua gestação, se você teve alguma? Como foi nesse sentido? Você tinha informações? Você procurou saber? Você recebeu? Você tinha... Quais eram os seus medos? Quais eram as suas inseguranças? Qual foi o papel do médico ou da equipe que te atendeu? Né? Se você estava com medo, como que eles reagiram ao seu medo? Tudo isso para a gente pensar e tentar fazer algo, criar algum campo maior, né? Porque isso vai ter que partir de nós. Esse desejo de criar um espaço mais respeitoso perante o parto e a gestação precisa partir de nós, mulheres. Quanto mais a gente pedir e exigir isso, mais as equipes médicas vão precisar se adaptar a isso, se renovar e se reconstruir, né? Vai ter que ser um ciclo aí. Então, quero que pensem, né? Convido para que pensem sobre como foi a gestação de vocês, ou se você não teve uma gestação. Como foi a gestação das mulheres que você conhece, né? Da sua mãe. Como foi? Você já perguntou para ela? Você teve a oportunidade de saber como foi te gestar, te ter? O que ela sentiu? Esse é o convite.
para que a gente possa, quem sabe, criar espaços para conversar mais sobre isso. E se você quer ter uma gestação algum dia, se você pensa nisso algum dia, como que você vai se preparar para isso? Qual que é a sua ideia, né? Você já tem medos instalados dentro de você? Ou tá indiferente? Ou busque informações, tá? Esse é meu convite de hoje. Um grande beijo. Um lindo Dia das Mães para todos, para todas, tá? Com muito amor, com muita reflexão. Para quem tem saudade, que seja uma saudade suportável, né? E é isso. Um grande beijo.